iniciar nosso tutorial de Excel básico, aula 2. O Excel executa as operações, quando a gente coloca uma fórmula, uma expressão numa célula, na seguinte sequência. Primeiro ele faz as potenciações e radiciações, a multiplicação e a divisão, e depois a adição e subtração. Aliás, essas são as regras normais da matemática, né? Quando eu quero, por exemplo, escrever uma expressão, mas eu quero que ele não interprete essa expressão como expressão, eu quero que ele veja isso como texto. Como é que eu faço? Inicio a expressão por esse caractere aqui. Vou botar aqui 2 mais 1 vezes 5. Agora eu quero ver o resultado disso, para ver como é que ele reage se eu colocar a expressão em si. Igual a 2 mais 1 vezes 5. Repare, agora ele deu o resultado. Entendeu? Aqui ele interpretou como texto. Tá? E aqui ele está interpretando, está dando o resultado da conta. Repara só, ele iniciou fazendo primeiro 1 vezes 5 mais 1. Se eu quisesse 2 mais 1 vezes 5, agora a conta em si. Ok? Viu aqui, ó. 2 mais 1, 3 vezes 5, 15. Agora, a título de exercício, vamos inserir aqui nessa planilha uma expressão matemática comum dos livros que a gente faz, que a gente vê aí do curso elementar. Como é que eu faço para inserir? Essa expressão eu coloquei num arquivo, tá? No arquivo tipo figura. Como é que eu faço para inserir uma figura no Excel? Eu venho aqui, ó, inserir, figura, do arquivo, e aí vou ter que indicar para ele onde é que está esse arquivo. Esse meu arquivo está na desktop, pasta Excel básico, e é expressão.bmp. Olha aqui, a figurinha veio para cá. Repara que nessa expressão existem parênteses, chaves e colchetes, tá? Só que o Excel não usa parênteses, chaves e colchetes. Tudo para ele tem que ser passado em parênteses. Por exemplo, se eu for escrever essa expressão, aí eu vou colocar igual a 2 vezes, o 2 está multiplicando tudo que está entre as chaves, né? E os colchetes e os parênteses. Tá? Então, 2 vezes, aqui é o lugar daquela chave que está ali, aqui o colchete, 3 menos 4 vezes 5 menos 1, aqui fechei, aí esse 5 menos 1 está dividido por 2, fecho o colchete, fecho a chave, resultado, menos 10. Tenta fazer esse exercício que eu coloquei aqui, tá? Essa expressão, a resposta tem que ser 8. Vamos estender um pouquinho mais o uso de fórmula no Excel. Olha, eu vou usar aqui como exemplo essa fórmula que a gente chama de fórmula de acumulação de capital, onde a gente tem o F, que é igual ao montante ou valor que atinge um capital P, ou seja, um depósito feito, por exemplo, numa poupança do valor de P, após N períodos de aplicação, se a cada período for aplicada a taxa de juros I. Na coluna B, eu já iniciei uma planilha colocando 3 rótulos que vai indicar os conteúdos das células que vão estar na coluna C. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é acertar o formato dos juros. Formatar células, botar porcentagem. A gente sabe já que o Excel usa porcentagem unitária, ou seja, aqui quando eu escrevo 2, ele vai na realidade representar 0,02. Formatei as células C5 e C8 como moeda e a C6 como número inteiro com 0 casas decimais. Bom, eu vou fazer um depósito inicial de R$1.000 em 5 meses. E como é que eu vou ter o montante? O montante vai ser o resultado daquela fórmula lá. C8 vai conter o montante, que é o F, que é igual aqui ao P vezes 1 mais juros elevado, teclei chapeuzinho, dei um espaço, a meses, ao número de meses. Lá está o total. Só que está feio isso, né? Por exemplo, aqui, olha só, vamos escolher um fundo melhor para essa célula, né? A gente pega aqui, seleciona aqui essas células aqui, a gente vai selecionar e vai formatar células, tá? Padrões.
Ó, vamos colocar esse padrão aqui. Ótimo. Esse aqui, o depósito, a gente vai fazer assim, formatar, células. Vamos botar isso aqui em azul. Tá? Ou seja, o fundo ficou assim. Vamos escolher também as bordas, olha só. Eu seleciono o Range. Aqui as bordas, a gente vem aqui, ó, nessa seleção aqui, ó. Eu posso colocar essa borda aqui que fica só fora da célula. E nessa aqui também, selecionei o Range e venho, clico de novo. Então, já melhorou a aparência da nossa planilha. Digamos que eu tenho um problema é que eu sempre tenho que calcular esse valor, tá? Eu sempre tenho, digamos, eu tenho lá um escritório fictício em que esse valor aí do montante tem que ser sempre calculado. E eu tenho que passar para uma pessoa que não sabe muito bem Excel. Se eu entregar essa planilha assim, ele vai acabar mudando essa fórmula aqui e eu não quero que isso aconteça. Então, tem um jeito de prever isso? Tem sim. Eu quero fazer de uma maneira que ele só consiga mexer no valor do depósito e o resto fique tudo como está, para que ele não consiga alterar minha fórmula. O Excel lida com dois conceitos de proteção. Vamos dar uma olhada aqui e como é que está essa proteção. Está aqui em formato. Ó, eu marco a célula. Por padrão, formatar células de proteção. Olha só. Ele assume que todas as células estão travadas, ou seja, não podem ser alteradas. Será que é verdade? Só como é que eu estou conseguindo alterar essas células? Porque essa alteração só faz efeito quando a planilha está protegida. Ou seja, então eu vou deixar aqui essa célula destravada. Por que eu vou deixar essa célula destravada? Porque essa é a célula que eu quero que a minha secretária lá no escritório mude. Eu quero que ela mude o valor do depósito, tá? Agora, eu não quero que ela mexa aqui e nenhuma das outras células nessa planilha. Então, vamos lá. Formatar células. Vou destravar essa célula, ok? Bom, eu sei também que isso só vai fazer efeito, não está fazendo efeito. Olha só, se eu alterar aqui, ó, o número de meses, ó, botei aqui 4, ele vai a 54 meses, ele vai aceitar. Como é que eu protejo a planilha? Vem aqui, ferramentas, proteger planilha. Ele vai pedir uma senha, aba. Bom, e vai pedir para eu repetir a senha, aba. Ok. Bom, a planilha agora está protegida. Vamos tentar alterar a célula? Ó, ele não deixa alterar, exceto essa célula aqui que eu deixei desprotegida, ó, 900. Ok? Ele mudou aqui o valor. Agora, eu não consigo alterar nenhuma das outras células. Olha a mensagem que ele dá. Sim, eu posso entregar essa planilha lá, deixar ela lá no escritório, e eu sei que a minha secretária não vai conseguir mexer em nada que eu não deixei ela mexer. Para eu voltar a alterar a célula, agora eu quero fazer uma alteração. Eu venho aqui de novo, ferramenta, desproteger a planilha. Existe uma outra proteção, uma segunda proteção. Olha, quando eu estou posicionando a célula na célula onde contém a fórmula, ele está mostrando a fórmula. Se eu quiser, eu posso ocultar essa fórmula. De que maneira? Vem aqui, ó, em formatar, células, oculta, ok? Vamos ver agora. É claro que só vai ter efeito quando a planilha estiver protegida de novo. Então, eu vou ter que proteger a planilha. Ferramentas, proteger planilha. Digito uma senha, repito a senha e ok, a planilha agora está protegida. Eu também podia ter deixado a senha em branco, tá? Aí eu podia proteger e desproteger com a senha em branco. Aqui, olha só, posicionando na célula, ó, a fórmula não é exibida, eu estou na C8. A C8 a gente sabe que tem aquela fórmula que eu lancei e ela não está sendo exibida. Finalmente, eu quero deixar um lembrete aqui para minha secretária, onde ela tem que alterar o valor. O que ela tem que fazer, por exemplo, nessa célula aqui. Então, eu posso colocar um comentário. Olha só, inserir. Tá? Vem aqui, comentário. Eu vou digitar, então, um comentário aqui que eu quero que seja inserido. Ok? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Insira o montante, o depósito inicial. Qual é o efeito disso? Eu posso mexer, inclusive, com esse comentário, tá? Formatar aqui a fonte, tá? A cor que eu vou querer que ele exiba, olha, que é uma outra maneira da gente formatar a fonte. Vou botar em negrito, tá? Posso mexer com ele assim. Bom, o que está acontecendo? Quando ela encostar aqui, ela vai lembrar o que significa essa célula, ou seja, que ela aqui precisa inserir o depósito inicial. Está concluída a aula, até a próxima.